Uniclac. Chegou parte 3, Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu, Luciana Medeiros, estou aqui com toda a equipe do LAC. E aí, você já estudou a parte 1, já estudou a parte 2, ufa, tá dando aquela lida em seu estatuto? Muito bem, você está indo no caminho certo. Candidato, candidata, não tem outro caminho. O caminho é a leitura, é seguir o nosso estatuto, porque a nossa prova, a IBFC, talvez venha, como todo mundo está esperando, com a literalidade da lei. Então é interessante que você, além das aulas, já falei, você também dê uma boa lida, você também consiga acompanhar aí o seu estatuto, você consiga dar uma boa lida nele, porque é a partir dele que você vai conhecer as disposições legais, Tranquilo até aqui? Tranquilo? Muito bem, dúvidas, você já sabe onde me encontrar, não é? Já sabe que eu estou lá no professora.lucianamedeiros@gmail.com, estou no Instagram, professora Luciana Medeiros, estou no YouTube também, professora Luciana Medeiros, então não tem como você esquecer de mim. E não esqueça, me passa a mensagem, me diga onde você caiu, porque eu vou dia 6 estar lá na porta da escola, junto com toda a equipe do LAC, todos os professores, né? Pelo menos eu estarei lá, né? Moro em Salvador, então fatalmente eu darei uma volta aí nas escolas. Tranquilos até aqui? De que trataremos hoje? Falaremos hoje na parte 3 sobre o quê? Nós vamos começar com ela, a maravilhosa, aquela que nós amamos de paixão, que nós buscamos de paixão, que é a nossa estabilidade. Nós vamos falar da nossa estabilidade. Você já conhece aqueles institutos do direito constitucional, aqueles institutos da Constituição, que nos explicam que a partir do 3º ano de efetivo exercício, desde que seja devidamente homologado o seu estágio probatório, né, de 36 meses, você adquirirá a sua estabilidade. Lembra disso? Você conhece isso lá do direito constitucional, artigo 37, que vai cair na sua prova de direito constitucional? Você já viu essa parte da disciplina? Muito bem. Você é um servidor público militar. Amém? Amém. Muito bem. Você é um servidor público militar e, por ser servidor público da forma administrativa, tendo como vínculo jurídico que liga você ao Estado o nosso estatuto, você também pode adquirir a sua estabilidade. Sua estabilidade vai ser adquirida a partir do 3º ano de efetivo exercício, quando o seu estágio probatório de 36 meses seja aí devidamente o quê? Homologado. A estabilidade do policial militar do Estado da Bahia será adquirida ao completar 3 anos de efetivo exercício, acabamos de falar. Agora, só isso, Luciana? Não, só isso não. Desde que você seja devidamente o que? Aprovado no estágio probatório. Esse estágio probatório deve ser homologado, a homologação, ato administrativo, através do qual a autoridade competente determina a licitude daquele procedimento, conforme você estudou em ato administrativo lá do seu direito administrativo, tá certo? É tópico 3, se eu não me engano, do edital de direito administrativo aí, do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, desde que você seja aprovado em estágio probatório e que esse estágio seja devidamente homologado, você adquire a sua estabilidade. Olha que coisa maravilhosa, aquilo que todos nós estamos procurando. O prazo do estágio probatório é de 36 meses, não há o que se falar, não há o que se discutir, porque isso já foi pacificado no texto constitucional. No texto constitucional, o texto constitucional ele nos indica que o estágio probatório tem um período de 36 meses, esse período de 36 meses serão observadas algumas coisas, alguns requisitos serão observados, alguns requisitos do policial militar, não é? Então nós vamos observar a aptidão, a capacidade para o desempenho do cargo, tá certo? Muito bem, vamos ver se nós temos alguma coisa aqui. Temos sim. O prazo do estágio probatório é de 36 meses.
E o que será observado durante esse período? Durante esse período serão observadas a capacidade, né, para o desempenho do cargo, a sua aptidão para o desempenho do cargo, tá certo? Esse período do estágio probatório é exatamente aquele período em que você é testado, em que o policial militar é devidamente testado, em que ele vai comprovar a sua aptidão, a sua capacidade para ser devidamente aí um policial militar. Então, alguns requisitos serão observados. Serão observadas a sua assiduidade, a sua frequência, a sua disciplina, a capacidade que você tem de observar as normas superiores, as normas hierárquicas, a ética militar, que nós vamos estudar também, a sua responsabilidade para com a coisa pública, para com a sua própria atividade, a sua própria instituição. Tudo isso será observado de você durante o período do estágio probatório. A capacidade que você tem de se adequar ao cumprimento dos deveres militares e a sua eficiência. A eficiência, você sabe, você estudou lá no direito administrativo, foi o último princípio a ser elevado, né? O último princípio administrativo expresso, o princípio da administração pública, o LIMP, lá na emenda constitucional número 19 de 98. Então a eficiência também será observada na atividade durante o estágio probatório do policial militar. Estão aqui os critérios, os requisitos, a assiduidade, a disciplina, a observância das normas hierárquicas, a ética militar, a responsabilidade, a capacidade de adequação para o cumprimento dos deveres militares e a eficiência. Tudo isso será observado do policial militar que está em estágio probatório. Você lembra que nós falamos que o estágio probatório deve ser devidamente homologado? Você lembra que nós falamos sobre isso? O estágio tem que ser devidamente homologado. Tem um prazo para a homologação desse estágio, já que a homologação é o ato administrativo através do qual a autoridade competente, né, ela comprova, né, ela homologa, ela diz assim, este procedimento está de acordo com a lei, não é? Então, tem algum prazo para a homologação do estágio probatório, Luciana, já que esse estágio é de 36 meses, como é que fica? Você sabe que a nossa administração é uma administração formal, então nós temos sim um prazo, o prazo é de 30 dias. Após o estágio probatório, nós temos um prazo de 30 dias para que esse estágio seja devidamente homologado pela autoridade competente. Esse período é prorrogável, Luciana? Não é prorrogável, ele é improrrogável segundo o nosso estatuto, o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. De posse dessas informações, já sabemos, pode cair a literalidade da lei, como também pode cair uma questão contextualizada, dizendo para você que a capitã Medeiros, enfim, tá certo? É a autoridade competente para homologar o estágio probatório de fulano, que é um soldado, enfim, etc. E a capitã, na dúvida sobre qual seria o prazo, homologou esse estágio probatório no prazo de 80 dias após o término do estágio. Neste caso, 2 pontos. Letra A capitã agiu de forma incorreta, pois o prazo é de 30 dias improrrogáveis. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Qual o prazo para homologação do estágio probatório? O estágio probatório deve ser homologado em 30 dias improrrogáveis após o término do estágio. Que são quantos meses? São 36 meses. 36 meses para o estágio probatório. Tranquilo? A partir daí, sendo devidamente homologado, o policial militar irá adquirir o quê? Irá adquirir a tão sonhada o quê? Estabilidade. A tão sonhada estabilidade. Luciana, eu sou um praça, eu estou no período, né, de curso, eu estou em curso de formação, esse prazo é contado para efeitos de estágio probatório, com toda e absoluta certeza. Se você está durante aí, né, num curso de formação, óbvio que você não perde esse período. Seria injusto, não seria razoável aceitar
que o período em que um praça está em curso de formação não fosse devidamente computado para a aquisição da sua estabilidade, contado como seu estágio probatório. Então vamos ver aqui, será computado para efeitos de estágio probatório o período em que o praça especial encontrar-se no curso de formação. Claro, não seria razoável outro entendimento. Ok, tranquilo até aqui? Muito bem. A deontologia policial militar. Ao que, Luzinha? A deontologia policial militar. O que é isso? Isso é o que nós chamamos comumente de conjunto de valores institucionais da nossa polícia militar. É a nossa ética, o nosso respeito, não é? Os nossos valores, as nossas igualdades, enfim, tudo aquilo que cerca o comportamento moral, ético do policial militar. É a chamada deontologia policial militar, conjunto de valores morais, institucionais, né, que permeiam a própria instituição policial militar do Estado da Bahia, como também, né, permeia o próprio profissional. Conjunto de valores institucionais aplicáveis tanto à instituição quanto ao profissional. Então, a deontologia policial militar é um conjunto de valores éticos, morais, né, institucionais, que dizem respeito à própria instituição e ao próprio profissional militar. Nesse momento, é interessante que você saiba diferenciar um do outro. Neste momento, é interessante que você saiba diferenciar um do outro. Por exemplo, é um valor da organização a dignidade da pessoa humana, a disciplina, a hierarquia, a credibilidade, a ética, a efetividade, a solidariedade, a capacitação profissional, a doutrina e a tradição. Polícia Militar do Estado da Bahia, em especial do meu estado da Bahia, é uma das instituições mais tradicionais que nós temos, porque, de certa forma, não é? Nós temos digamos assim, essa tradição que veio desde lá do nosso descobrimento, que não foi em outro lugar, né? A história tradicional nos conta, né, que chegaram aí as primeiras pessoas que vieram aqui colonizar de forma externa, né, esse nosso país, hoje chamado República Federativa do Brasil. Então nós temos mais de 180 anos, a Polícia Militar do Estado da Bahia é uma das mais antigas, né, do nosso Brasil. Então a tradição é um valor da própria organização, não é? A capacidade aqui, né, a capacitação, melhor dizendo, profissional, policial militar, ele é motivado a estar sempre, não é, estudando, renovando seus conhecimentos, se capacitando, se atualizando, né? É uma instituição altamente que tem uma credibilidade perante a população muito boa. Eu posso adiantar que, pelo menos de minha parte, a credibilidade que eu tenho na Polícia Militar do meu estado, eu conheço meus alunos, né? Mais de 2.000, 3.000 pessoas que a gente já aprovou, né? Ao longo desses 18 anos trabalhando, né, com esse tipo de concurso público presencial lá no meu estado, eu conheço muitos policiais, muitos amigos meus, então são pessoas que eu tenho num alto grau de confiança e conheço de forma de perto, né, a instituição, né? A gente já trabalhou na academia, né? Já demos aula, nós ainda estamos dando aula aí, né, na polícia, para policiais, enfim. Então é uma instituição altamente confiável, né? A hierarquia e a disciplina nem se fala, são preceitos maiores, né, da nossa polícia militar. A doutrina e a tradição. E do profissional, o que é que eu espero? Eficiência e eficácia, sempre. O espírito profissional. A aparência funcional, né? Pessoal, né? Nós somos uma instituição altamente formalizada, cada símbolo daquele significa uma coisa, o capitão, um tenente, um major, então nós somos cheios de simbologia, temos uma série de simbologia, então nós temos aí, né, a aparência, pessoal, a autoestima. Você precisa conhecer e saber, né,
conhecer alguns policiais, alguns oficiais que eu conheço, eles têm o maior orgulho de ser policial, a autoestima vai lá para cima, por causa da confiança que a própria instituição passa perante a comunidade, né? O profissionalismo dessas pessoas que eu conheço e de tantos outros que eu conheço, a bravura, a solidariedade, a dedicação ao trabalho, são valores deontológicos do profissional policial militar do nosso estado, do estado da Bahia, da qual você também fará parte, tá certo? Ok? E quais são as manifestações essenciais que nós esperamos desses valores policiais militares? Luciana, o Estatuto trata de alguma coisa a respeito disso? Sim, trata sim das manifestações essenciais dos valores dos policiais militares. É uma manifestação, por exemplo, o sentimento de servir à sociedade. O policial militar tem esse sentimento, ele traduz, ele manifesta esse sentimento de servir à sociedade, à comunidade, né? E isso é traduzido pela vontade de cumprir o dever policial militar, né? É uma devoção que o policial tem de preservar a ordem pública, garantir direitos fundamentais, a ordem, né? Direitos fundamentais relativos à pessoa humana. Policiais militares manifestam também seus valores policiais através do civismo, do respeito às tradições. Então nós temos toda uma tradição voltada, toda uma história, toda uma manifestação desse sentimento de servir à sociedade, traduzido pela vontade de cumprir o dever do policial militar, pelo integral devotamento à preservação da ordem pública, a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, o civismo, o respeito às tradições históricas, a fé na elevada missão da polícia militar. Você acredita piamente nisso, o orgulho que você tem enquanto policial militar, você tem o orgulho da sua instituição, é uma manifestação, você pode manifestar isso, você deve manifestar esse orgulho, esse amor que você tem à sua profissão, porque você é um profissional de segurança pública, você é um profissional, você é um militar, você é entusiasta dessa atividade, tem que ser entusiasta sim. Então isso é uma manifestação desse sentimento, desse valor moral que você tem, essa vontade de se aprimorar profissionalmente, está sempre se reciclando, tudo isso é uma manifestação de um valor moral. A fé na elevada missão da Polícia Militar, o orgulho do policial militar por sua instituição, o amor à profissão policial militar. Você é um profissional, é para isso que você está aqui, você vai adquirir uma estabilidade, você vai ser funcionário, servidor público militar do estado da Bahia, o amor à profissão policial militar, o entusiasmo com que você exerce a sua profissão policial militar, o aprimoramento técnico, a vontade de se aprimorar sempre para servir de forma contundente, eficaz, eficiente à sociedade e à comunidade. Então nós temos toda uma ética diferenciada, uma ética que permeia a nossa atividade, a ética militar, o sentimento de dever, a dignidade policial militar, tudo isso é traduzido na conduta moral, na conduta profissional do policial militar. A conduta moral, profissional do profissional do militar tem que ser irrepreensível. A sua conduta moral, o seu comportamento perante a sociedade tem que ser irrepreensível. Você faz parte de uma instituição tradicional, meu querido. Precisamos voltar a ter o orgulho, como eu tenho orgulho dos policiais que eu conheço, todos os meus ex-alunos. Mais de 2, 3, durante 18 anos, eu passo por qualquer lugar em Salvador. Professora. De vez em quando eu nem lembro da pessoa. Tem um aluno que entrou em contato comigo recentemente, é sério isso, está no meu WhatsApp. Um aluno entrou em contato recentemente, Luzinha, descobri seu WhatsApp. Eu digo, opa, Luzinha foi seu aluno em 2006. Cara, imagine, nós estamos em 2017. 11 anos. Entende? E aí a gente sentou, não, Luciana, vamos nos encontrar. Aí eu encontrei com ele, saí com a família dele, porque eu sou uma pessoa do bem. Mas enfim, saí com a família dele e tudo. Quer dizer, é um orgulho que a gente tem. E a conduta desse cidadão é uma conduta irrepreensível. Eu tenho um aluno meu, enfim,
tá no meu Instagram, você vai conhecer. Cara, ele é um policial irrepreensível. Dá orgulho de ver, entende? Dá orgulho de ver. O rapaz foi meu aluno em 2002, me parece. Em 2002, o rapaz foi meu aluno. Imagine você. Quanto tempo tem isso? 2002. Hein? 15 anos. 15 anos. É irrepreensível. Já está no mais alto grau lá na corporação. Já está numa escala hierárquica bem bacana. Tá certo? Já está num posto bem bacana. Então isso dá orgulho. Então a conduta do policial militar tem que ser irrepreensível. A conduta moral profissional tem que ser irrepreensível para que eu possa dar essa aula com tanto entusiasmo para você. E eu espero que você também seja assim. Então, o sentimento de dever, a dignidade policial militar, o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes, e você vai ser um integrante da Polícia Militar, uma conduta moral e profissional irrepreensível, tanto durante o serviço quanto fora dele. Muito pior é fora dele. Muito pior fora dele. Sua conduta tem que ser uma conduta irrepreensível. Porque em serviço, você tem toda aquela questão da hierarquia e da formalidade. Aí você tira a farda e aí, não vou nem falar alguns exemplos aqui do que possa acontecer. Meu querido, você é policial militar, você é servidor público. E esse orgulho, essa conduta moral, esse comportamento ético, você tem que levar, você tem que ter tanto dentro da corporação quanto fora dela. Porque segundo o nosso código de ética, o nosso comportamento, ele tem consequências tanto na instituição, dentro da instituição, quanto fora da instituição. Na comunidade, nós somos uma extensão do nosso organismo policial militar. Então não adianta ser um policial irrepreensível dentro da corporação e fora dela, né? Nem vou falar. Enfim, quais são os preceitos da ética policial militar? Quais são os preceitos da ética policial militar? Primeiro, amar a verdade, a responsabilidade, não é? Né? Isso é fundamento de dignidade, é fundamental para a dignidade pessoal. A verdade, né? A responsabilidade, tudo isso é fundamento da ética policial militar, não é? E quando você exercer a sua autoridade, que exerça, né, com autoridade, com eficiência, com efetividade, com probidade as funções que couberem a você, né, em decorrência do seu cargo. Você tem que ser probo, honesto, responsável, eficaz, eficiente, responsável, autoridade, tem que ser com autoridade. Você tem que exercer seu cargo com tudo isso. Exercer com autoridade, com eficiência, com eficácia, com efetividade, com probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do seu cargo, tudo isso tem que ser de forma responsável, de forma ordeira, né? Respeitar a dignidade da pessoa humana é outro preceito da ética policial militar. A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. Quanto mais, chegando ali na Polícia Militar, não vou respeitar a dignidade da pessoa humana. Tenha santa paciência, meu querido, minha querida. Você tem que fazer cumprir as leis, os regulamentos, as normas, as autoridades superiores, as ordens das autoridades superiores. Claro, exceto as manifestamente ilegais. É sua obrigação. Aliás, é a obrigação de todo servidor público, não é só o militar não, viu? Não é só o militar não. O servidor público deve sim cumprir, isso está na Lei 8.112, servidor público federal, está na 6677, que é o servidor público civil do Estado da Bahia, cumprir as determinações dos superiores, exceto as manifestamente ilegais, óbvio, cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, à exceção daquelas que sejam manifestamente ilegais, ser justo, ser imparcial, né, no julgamento dos atos, na apreciação do mérito, não é, dos subordinados. Você não pode ser parcial. A imparcialidade, a impessoalidade é um dos princípios expressos, né, da administração pública brasileira. Então,
a impessoalidade, a imparcialidade deve permear a atividade do policial militar como preceito da ética policial militar, ok? Então, ser justo, ser imparcial dos atos, na apreciação do mérito dos subordinados, da mesma forma você tem que zelar por quê? Zelar pelo preparo moral, pelo seu preparo intelectual, físico e também dos seus subordinados. Isso é fato. Toda pessoa, todo superior deve cuidar tanto de si quanto daquele que também recebe a ordem, o seu subordinado. Zelar pelo preparo moral, intelectual, físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão, que é uma missão comum. Todos os policiais militares são imbuídos de uma missão comum. É a segurança da sociedade. Não interessa em que posto você está, qual a sua graduação. Não interessa. É uma missão comum. É por isso que você precisa zelar pelo seu preparo moral, pelo seu preparo intelectual, pelo seu preparo físico. Não só o seu, como também do seu subordinado. Praticar a solidariedade, desenvolver o espírito de cooperação, e esse desenvolvimento é um desenvolvimento sempre permanente, não é um dia ou outro. Você deve cooperar, você deve sim, não é, incentivar esse espírito de cooperação, praticar a solidariedade, desenvolver permanentemente o espírito de colaboração. E seja discreto, meu querido, em suas atitudes, não é? Seja polido, seja educado em sua linguagem falada e escrita. Imagine, e aí, velho? Você já viu um negócio desse? Você chega num policial militar, olha, por incrível que pareça, são, como eu estou falando a vocês, são aí 18 anos, só 18 anos de aula presencial, né? Apesar desse corpinho de 15, tenho 18 anos de aula presencial, 18 anos, né, de sala de aula, e 15 com polícia militar, sempre trabalhando com polícia militar. Então, imagine você, não é? Quantos ex-alunos, quantos policiais militares eu conheço? Eu acredito que seja mais de 2, 3 mil pessoas, eu tenho certeza que sim. Eu vejo pela quantidade de WhatsApp que eu tenho em meu celular. Enfim, de grupos, de ex-alunos que eu tenho, alunos da Luzinha, enfim. Então, imagine, toda vez que eu encontro policial militar, como eu não lembro de todos, eu sempre chego, senhor, bom dia, senhora, bom dia. Aí quando eu chego assim, senhor, bom dia, aí os meninos falam meio baixinho, Luzinha. Aí eu digo, oh meu Deus, é um ex-aluno, eu fico tão feliz, você não tem noção. Imagine, senhor, senhora, diga aí, velho. Tenha santa paciência. Então seja polido em suas atitudes, seja polido, seja educado em suas atitudes, em suas maneiras, seja discreto em suas maneiras. Olha aqui, ser discreto em suas atitudes e maneiras, e polido em sua linguagem falada e escrita, tá certo? E outra, como todo servidor público, se você tem uma informação sigilosa, é sigilosa. Você não pode dar publicidade, você tem que se abster de tratar de matéria sigilosa, de qualquer natureza, fora do âmbito apropriado. Imagine, eu tenho vários amigos, mas eu não conheço tudo da Polícia Militar. Porque tem informações que são sigilosas, dizem respeito à segurança do Estado, da sociedade. Imagine o setor de inteligência da Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu vou ter acesso a isso? Nunca, jamais, em tempo algum. Você não. Aliás, você vai ter, porque você vai fazer parte da corporação. Entende? Percebe? Então, ao fazer parte da corporação, existem, não é, algumas informações que só nós, policiais militares, só nós, militares, nós podemos ter. Tá certo? Ok? Tranquilos até aqui? Então, você tem que se abster de tratar de matéria sigilosa, de qualquer natureza, fora do ambiente apropriado. Fora isso, você não deixa de ser um cidadão, você precisa cumprir seus deveres de cidadão, você não deixa de ser um cidadão como outro qualquer, tá certo? Então, cumprir seu dever
né, enquanto cidadão da República Federativa do Brasil, sendo sempre, né, devendo sempre manter uma conduta moral compatível, não é? Uma conduta compatível com a moralidade administrativa. É o mínimo que se espera de um policial militar. Comportar-se educadamente em todas as situações, não é? Conduzir as suas atitudes de modo que não prejudique os princípios da disciplina, do respeito, do decoro policial militar, conduzir-se de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito, do decoro policial militar, abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter qualquer, né, vantagem pessoal, obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros, né? Improbidade administrativa, tenha santa paciência, não se espera uma conduta dessa de um policial militar, não é? Não faça uso daquilo que você é para obter uma vantagem, uma facilidade pessoal em detrimento da dignidade da própria corporação. Tenha santa paciência, abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. Se você está na inatividade, quando em atividade político-partidária, imagine, em atividade comercial industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares, claro, excetuando-se os de matéria, né, exclusivamente técnica, se devidamente autorizado, não é? Né? No exercício de funções de natureza, não policiais militares, mesmo oficiais. Então, se você está na inatividade, por gentileza, não faça, não realize certas coisas, tá certo? Você não, isso aí fere a ética policial militar. Então você tem que se abster na inatividade do uso de designações hierárquicas, quando em atividade político-partidária, sou capitão, pelo amor de Deus, em atividade comercial ou industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares. Se você viu lá, né, no Código Castrense, nós temos aqui também um crime, né, militar, né, que diz respeito até a isso aqui, né, você dar publicidade, você publicar, né, enfim, deixa lá para o Código Penal, deixa lá para o Direito Penal Militar, enfim, no exercício das funções de natureza não policiais militares, mesmo oficiais, sempre zelando pelo bom conceito da polícia militar, né, sempre zelando pela economia do material, a conservação do patrimônio público, tudo isso é preceito da ética policial militar, preceito da ética policial militar. Muito bem, o que é que nós podemos falar mais acerca disso? Olha, Luciana, eu gostaria de saber, eu posso exercer o comércio, eu posso ser aí um sócio, um cotista, eu posso exercer a administração de uma sociedade, a gerência de uma sociedade, né? Existe alguma vedação ao comércio ou a tomar parte na administração ou gerência de sociedade, Luciana? Sim, sim, existe sim. Ao policial militar, meu querido, é proibido comerciar ou tomar parte na administração, melhor dizendo, ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto na qualidade de acionista, cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada nas SAs e nas LTDAs, se você for um cotista, for um acionista. Então, o policial militar da ativa, ao policial militar da ativa, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista, em sociedade anônima, SA, né, nas SAs, né, ou por cotas de responsabilidade limitadas nas LTDAs. Então, se você for um acionista, um cotista, você pode. Agora, comerciar, praticar comércio, ou ser administrador, gerente, né, em sociedade, né, você não pode ser. Tranquilos até aqui? Tranquilos até aqui? Muito bem. E sobre o aperfeiçoamento, Luciana, de prática profissional? Sobre isso, a gente falou, não é?
que um dos fundamentos da ética, um dos valores da nossa instituição é exatamente zelar por essa reciclagem profissional. Então, no intuito, né, com a finalidade de aperfeiçoar a prática profissional, é que o Estatuto estabelece alguns dispositivos bem interessantes, como, por exemplo, a possibilidade dos oficiais dos quadros complementares, policiais policiais militares, né, poderem, né, exercitar a sua técnica, realizar, né, uma atividade técnico-profissional no meio civil. Agora, desde que, obviamente, seja compatível, né, com as atribuições do seu cargo e com o horário de trabalho. Então, o nosso estatuto estabelece que, com relação aos oficiais do quadro complementar, de oficiais da Polícia Militar, que eles possam exercer atividades técnico-profissionais no meio civil, desde que compatível, obviamente, com o seu cargo e com o horário de trabalho, obviamente respeitadas as limitações constitucionais. Como assim, Luciana? Você sabe, lá do direito constitucional, vamos voltar um pouco aqui, que os cargos públicos são, em regra, inacumuláveis. Artigo 37 lá da sua Constituição, lá nos seus incisos, né, 37 e 38, que você estudou em direito constitucional. Nós temos 3 exceções, né? Quando você pode ocupar 2 cargos de professor, um cargo de professor com cargo técnico e 2 cargos da área de saúde com profissões regulamentadas, apenas 2. Então, se você faz parte do quadro complementar de oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia, não é? E pode, na limitação constitucional, acumular um cargo no meio civil, né? Isso como prática, como atividade técnico-profissional, desde que compatível com o seu horário de trabalho, pode acontecer? Pode sim. Você pode acumular? Pode sim. É o que estabelece o nosso estatuto. No intuito de aperfeiçoar a prática profissional, é permitido aos oficiais do quadro complementar de oficiais policiais militares o exercício de sua atividade técnico-profissional no meio civil, desde que compatível com as atribuições do seu cargo e com o horário de trabalho, respeitadas as limitações constitucionais. Respeitadas as limitações, o quê? Constitucionais. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Eu coloquei uma lâmina aqui, mas essa lâmina está errada. A nossa aula não acabou. Ainda não. A nossa aula não acabou. Ainda não. Tá certo? Vamos ver aqui o que é que eu tenho aqui a mais. Vamos aqui. Ah, sim. Eu coloquei aqui uma lâmina errada. Nós passamos aqui, mas a lâmina está errada. Exatamente. Pelo amor de Deus, tá certo? Vamos pular isso aqui. Bom, o que é que nós podemos falar aqui agora? Nós podemos falar do regime disciplinar e dos deveres policiais militares. Como a gente deu essa pausa aqui rápida na lâmina, eu vou só voltar aqui para te mostrar, né? A gente estava aqui, né, no exercício profissional do quadro complementar, tá certo? Então, vou passar rapidamente essas 2 lâminas, porque a nossa aula não acabou. Nossa aula não acabou, não. Então, vamos tratar agora o quê? Do regime disciplinar dos deveres policiais militares. Dos deveres policiais militares. Olha, o que é que nós podemos falar sobre isso, Lu? A nossa atividade, o nosso regime jurídico, é um regime jurídico diferenciado. Vimos isso na aula do Estatuto, na parte 1, na primeira parte lá, você estudou sobre isso. Nós temos um conjunto, né, nós temos uns deveres policiais militares que se consubstanciam em um conjunto de vínculos morais, são vínculos morais que ligam o policial militar à pátria, à instituição, a segurança do Estado, a segurança da sociedade e do ser humano. Então, o regime disciplinar, os deveres policiais militares, eles são oriundos exatamente disso, desse regime jurídico diferenciado que nós temos, não é? Dos deveres policiais militares, que é um conjunto de vínculos morais e racionais que ligam o policial militar à pátria, à instituição e à segurança da sociedade e do ser humano. Esses deveres funcionais, esses vínculos racionais, eles são consubstanciados em quê? Na dedicação integral ao serviço policial militar,
na fidelidade à instituição a que pertence, no respeito aos símbolos nacionais, à submissão